é tempo futuro. O Apocalipse ele é profético, ele é epistolar e ele é histórico. O Apocalipse ele é histórico porque contém parte da história da igreja, mais precisamente as 7 cartas direcionadas à igreja. Aqui, pastor. Pessoal, o pastor está fazendo esse link com o Apocalipse porque Daniel, em suas visões escatológicas, é considerado um mini Apocalipse, tá bom, pessoal? A partir do capítulo 7. Pode falar, pastor. A partir do capítulo 7, perfeitamente. E aí, pastor Eliseu, abrindo parênteses na fala do senhor, é exatamente do capítulo 7, mas não tão explorado o capítulo 7, mas o capítulo 8 e o capítulo 9, mais pontuadamente, é muito explorado pelo segmento adventista. Eles poderiam começar no capítulo 7? Poderiam, mas parece que as razões que lhes levariam às conjecturas infundadas não eram tão válidas quanto encontram no capítulo 8, que aí a gente vai tratar disso. Então, esse link com Apocalipse é só para a gente entender que nós estamos dentro da linha de interpretação futurista, que não é a preterista, como assembleiano que somos, dentro da linha de interpretação futurista, cremos que o arrebatamento da igreja, ele tem indicações de que ele será pré-tribulacionista, temos indicações de que as 70 semanas de Daniel são semanas que não foram cumpridas ainda a 70ª semana, é como se nós estivéssemos vivendo no intervalo. De fato, as 70 semanas é para o povo de Israel. Mas nesse intervalo de tempo que o povo de Israel não aceita o Cristo que salva, a igreja é fundada, inaugurada, melhor dizendo, colocada em prática, e a igreja está fazendo o papel que Israel deveria fazer, mas rejeitaram o Messias. Resultado, quando o Cristo voltar para buscar a igreja, e de fato o advento anunciado nas Escrituras, não por data, mas por promessas e uma esperança que ainda arde em nosso coração, da sua vinda, essa promessa, quando se cumprir, aí sim a igreja será tirada, o anticristo reinará, e lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, então, são 6 fatos que acontecerão. 6 fatos acontecerão lá. 6 fatos estão 70 pontuados. semanas estão decretadas para o seu povo. É o Senhor falando a Daniel sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu. De Daniel, o povo judeu. Não tem relação, porque, claro que é uma questão exegética, não há relação. Sua santa cidade. E sua santa cidade. Observe, são 6 acontecimentos pontuados aí em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Primeiro acontecimento, acabar com a transgressão. Isso já acabou? Não. A transgressão continua só aumentando. Segundo, dar fim ao pecado. O pecado foi aniquilado aqui na Terra? Não, porque o reino milenar de Cristo ainda não foi instalado aqui na Terra, portanto é literal, também não foi instalado. O governo não é de Cristo, o pecado continua reinando aqui. Terceiro, expiar as culpas. Quarto, trazer justiça eterna. A justiça eterna, a consumação de tudo, se a justiça é trazer essa justiça eterna, isso também ainda não aconteceu. Isso está para acontecer, perspectiva futurista. E cumprir a visão e a profecia, e aí sim ungir o Santíssimo. Ungir o Santíssimo é a consumação. Não tem como acreditar que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai executar isso aqui para ungir o Santíssimo e aí, por conseguinte, implantar seu reino milenar na Terra com essas situações que estão acontecendo. Então, é importante observar esses links entre Daniel e Apocalipse para que a gente entenda que a nossa perspectiva bíblico-doutrinária ortodoxa não vem de conjecturas e exegeses, ou seja, extração do meu ponto de vista para a Escritura, mas é exegese, extração da Escritura para a minha Escritura. Não sou eu não é a Bíblia que se ajusta a mim, pastor Elidiano, é a minha pessoa que tem que se enquadrar com a perspectiva bíblico-doutrinária. Essa doutrina do juiz investigativo adventista está errada em quais aspectos? Em comparação aos textos bíblicos, já que o senhor disse que não vem da exegese das escrituras. Então, em quais aspectos ela pode ser considerada errada quando compara-se
essa doutrina com os textos bíblicos, até mesmo usado por eles. Aqui mesmo o senhor já citou, que nós citamos, que está falando para o povo de Daniel, que é o povo judeu, a cidade de Daniel, Jerusalém, e ainda fala no versículo 25 sobre construção de muros, com ruas e muros, uma cidade reconstruída. É, é uma, Não é um é uma santuário, reconstruída. Eles fazem uma salada e eu tenho aqui parte dessa salada que eu tentei juntar tudo aqui para ver o que é que saía. Eu confesso que eu tive que me esforçar bastante para compreender alguma coisinha que eles tentam implantar, porque tem que fazer muito esforço para acreditar no inacreditável. Tem que Pastor, ser muito crente. fala aí para quem está chegando agora o que aconteceu em 1844. O que eles dizem que aconteceu nesse dia? Perfeito. No ano de 1844, o que é que aconteceria neste ano de 1844? Isso aí é Tem um pano que de falar fundo o que histórico. aconteceria, né? Não deu certo, bora inventar isso aqui. O que aconteceria? Em 1800, o seu fundador, o idealizador do Adventismo do sétimo dia, ele, em suas pesquisas, em suas buscas, em uma análise, por isso que quando eu disse que o texto de Daniel, capítulo 8, é o texto muito explorado, principalmente o 8 e 9, porque Daniel, capítulo 8, ele leu aquela passagem bíblica onde fala a respeito do bode que estava vindo, que depois esse bode derrotou, e depois os dois chifres, o carneiro com os dois chifres foi derrotado pelo bode. O bode era o Império Grego, o carneiro com dois chifres era e na cabeça dele não, né? O carneiro com dois chifres era o Império Medo-Persa que havia sido constituído, e o bode, que é o Império Macedônico Grego, que depois é o Império Grego, vem e subjuga o Império Medo-Persa. E depois deste bode, ele é ferido e ele é repartido em 4 partes. Essas 4 partes aqui é o Império Grego-Macedônio sendo dividido por 4 generais: o Lisímaco, o Seleuco, o Cassandro e o Ptolomeu. São esses 4 generais representados, e o próprio texto de Daniel deixa isso claro, trazendo essas representações desses 4 homens que passam a representar essas 4 cabeças aí agora, que simbolizando o Império Grego sendo dominado agora, sendo regido por 4 generais. Essa é uma questão. Quando a gente vai observar, pastor Eliseu, aqui, essa questão histórica, ele analisando esses textos, ele chegou a uma leitura do livro do Daniel, capítulo 8, versículo 14, e lá está escrito assim, que a restauração do santuário aconteceria em 2.300 manhãs e tardes, ou seja, 2.300 dias. Vamos lá. Qual que é o cerne da sua exegese, por assim dizer, da sua interpretação? Ele pegou esse texto e disse, peraí, são dias. Então, esses dias, na cabeça dele, esses dias, eles são dias proféticos. Por quê? Aí ele vai para a Bíblia Sagrada, porque todo grande herege, ele se alimenta dos textos bíblicos controvertidos, claramente. Tem um ditado que diz que o teólogo nunca é tão satânico com a Bíblia debaixo do que quando com a Bíblia debaixo do braço. Ou seja, o camarada vai sempre na Bíblia para buscar seus subterfúgios, para maquinar suas coisas. Então ele vai aonde? Livro de Números, capítulo 14, e aí tome nota, livro de Números, capítulo 14, versículo 34. O que é que diz em Números, capítulo 14, versículo 34? Ali é uma sentença divina para o povo de Israel, onde o Senhor teria para eles apenas 40 dias, e o Senhor diz para eles, seriam 40 dias. Porém, desses dias, agora, cada dia será um ano. Então, 40 dias que seria a peregrinação de Israel, saindo do Egito até a Terra Prometida, o que seria 40 dias, pela dureza do coração, pela incontinência religiosa, pela infidelidade, se transforma em quê? Se transforma em 40 anos. Pronto. Fato isolado,
da história de Israel, do relacionamento de Deus com o povo da aliança. Fato isolado, não tem conversa. Ele pega o fato isolado e diz, assim como eram anos, ali dias, e Deus diz que também são. anos, então agora eu pego essa matemática e trago para o Daniel e digo, agora não são 2.300 dias, são 2.300 anos. Aí ele faz a matemática a partir do ano, e aí é equivocada. É uma matemática equivocada, eu vou pontuar isso. Tem uma pergunta que eu vou responder, alguma coisa nesse sentido aí, se tiver.